pessoal, como o Berlanda já falou, meu nome é Fernando Soares. Nós vamos falar então um pouquinho do Virtual Mart 2, novas oportunidades e desafios que surgem junto com essa nova versão. Um pouquinho sobre o que eu faço na minha cidade. Eu sou técnico em informática, bem fora do desenvolvimento. Apesar de desenvolver, eu aprendi Basic, depois HTML, mais tarde PHP e MySQL. Né? Eu me considero quase um desenvolvedor porque eu não trabalho com isso em tempo integral. Né? Eu trabalho desde 2006 com Joomla, quando eu senti a necessidade de uma coisa melhor para o meu website, que era feito em HTML. Me dava um trabalho enorme toda vez que eu precisava alterar. Eu sou técnico de informática, como eu já disse, sou formado como técnico eletrônico e eletricidade pelo Senai do Rio Grande do Sul. Eu faço tradução do Virtual Mart, desenvolvo o Mamboleto há algum tempo, que agora provavelmente não vai ser portado para o Joomla 2.5. A gente vai criar um plugin, provavelmente, para gerar os boletos. Tá? Desenvolvo alguns plugins de cobrança para o Virtual Mart e algumas outras integrações para outros componentes, como o CiviCRM, que é um componente de CRM que é utilizado, por exemplo, na operação Sorriso, que opera crianças com lábios lepurinos, que é aquele corte em fenda labial. Né? Registration Pro, que é um componente para registro em eventos. E Client Exec, que é para gerenciamento de hospedagem de sites. Aqui é um pouquinho de onde eu vim, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Porto Alegre aqui, eu fico no meio do caminho, entre Porto Alegre e Santa Maria. Nossa cidade é germânica, alemã, tem Oktoberfest lá, todos os anos, agora em outubro, quem quiser está convidado. Tem chopp Mulher Bonita. Lá vai ser um Oktober Joomla. A proposta de hoje então é a seguinte, não falar tanto de código, mas falar o que mudou e o que causa problema, o que não causa problema, o que melhorou, o que eu considero que piorou. Tá? Destacar as mudanças mais marcantes, trocar experiências, né? Debater junto com vocês e, enfim, compartilhar conhecimento um pouquinho. Pois não. Depois a gente, no finalzinho, a palestra não é muito grande aqui, porque eu procurei deixar um espaço no final para a gente tirar essas dúvidas aí, tá bom? Eu achei uma definição que eu achei no mínimo curiosa, tá? Que fala que o Virtual Mart já teve mais de 2 milhões de downloads, né? Desde a primeira versão, é um número bastante considerável, e tem algumas publicações que relatam ele como sendo o terceiro software de programa de e-commerce mais popular do mundo. Em casos reais de uso em sites, né? Ele tem mais instalações do que o OS Commerce, PrestaShop e OpenCart. Tá? Os requisitos básicos para essa versão 2.0, então, é um Joomla 1.5 ou superior, um PHP 5.2 ou 5.3 e um MySQL 5. Qualquer hospedagem que vocês estejam usando que não tenha um PHP 5, pelo menos instalado, converse com eles para atualizar. PHP 4 não se usa mais. Acrescento ainda o seguinte, quem puder, ele funciona em hospedagens Windows com Apache também, né? Mas eu prefiro utilizar sempre a hospedagem Linux. Eu acho que é mais tranquilo de trabalhar. Aqui nós vamos ver então o que eu considero as melhores mudanças que a gente teve nessa versão 2. Apesar do nome continuar sendo Virtual Mart, ele é um componente totalmente novo, ele foi reescrito do zero, ele não foi aproveitado nada da versão anterior. E por isso tem muitos plugins, muitas modificações em templates que o pessoal tinha feito anteriormente, que não podem mais ser utilizadas nessa versão nova. Ele usa o padrão MVC do Joomla, né, que permite os overrides direto em template, coisa assim. Você mudar a saída por exemplo, da exibição de um produto, sem precisar mudar o código fonte dele, fonte padrão dele, e isso melhora no final quando você precisa atualizar o Virtual Mart. Antes tinha muita gente que não tinha, na versão antiga não tinha override,
você tinha que mudar o código. Vinha uma atualização, você perdia aquele código, você tinha que refazer, era um retrabalho, a menos que você fizesse um template diferente do padrão dele, né? A coisa que eu vi muito pouca gente fazer. Ele usa um padrão de programação, que é um framework compatível com o Joomla 1.5 e 2.5. Isso facilita bastante. Por quê? Porque o VirtuinMart antigo, o 1.1.x, né, a última versão 1.1.9, ele funcionava tanto no Joomla 1.0 como no Joomla 1.5. Essa versão 2, ela funciona tanto no Joomla 1.5 como na versão 2.5. Aí assim, ó, o que isso tem a ver? Bom, isso facilita para a gente fazer a migração. Eu tinha meu site em Joomla 1.0, migrei para o Joomla 1.5. Eu tinha o VirtuinMart 1.0. alguma coisa, né? E antes de fazer a migração, eu instalei o VirtuinMart 1.1.02, se não me engano, 04. E migrei os dados da versão antiga do VirtuinMart para essa versão, no Joomla 1.0. Então eu fiz a migração do 1.0 para o 1.5, levando o banco de dados já compatibilizado com a versão 1.1 do VirtuinMart. Agora, basicamente o que a gente precisa, se eu tenho um site em versão Joomla 1.5, vamos dizer que ele seja basicamente uma loja virtual, eu instalo o VirtuinMart versão 2, obviamente numa pasta separada, numa cópia da nossa instalação, para testar essa migração. E faço a migração desses dados no Joomla 1.5 ainda. Depois, eu migro o meu Joomla 1.5 para o 2.5. Sempre lembrando que seria só a migração padrão do Joomla, né? Tendo em mente que seria uma loja padrão. Como eu migrei esses dados antes, basta eu copiar o banco de dados do VirtuinMart, botar no Joomla 2.5, instalar o componente lá e nós estamos com todos os dados migrados. Nem todos. Alguns vão ficar para trás, que nós vamos ver depois. O sistema de plugins, que tem tabelas no banco de dados, tá? Esse, na minha avaliação, juntamente com esses eventos e triggers que foram propostos para os novos plugins, acho que é a melhor das alterações que eles fizeram, além do MVC, né? Suporta multilingüe nativamente, né? Você pode ter um produto para o português do Brasil e o mesmo produto com a descrição para inglês, né? Os tipos de plugins que a gente tem então no VirtuinMart 2, os dois em negrito são o que a gente vai dar uma analisada, que é o padrão que a gente usa desde a versão 1.1. A gente tem os plugins de pagamento, os plugins de envio, por exemplo, Moip, PagSeguro, pagamento digital, pagamento, Correios, Jamef, transportadoras, assim, envio. E além disso a gente tem os plugins de extensão, plugins de cálculo e plugins de produtos. Esses plugins, eles já vêm alguns, esses que não estão negrito, eles já vêm alguns pré-instalados no VirtuinMart. Eu procurei no desenvolvimento deles, entrei em contato com o pessoal, eu não tenho muitas informações para desenvolvimento desses plugins ali, nem vi necessidade de utilizar por enquanto, tá? Mas esses outros dois aqui em cima são os básicos que toda loja precisa ter. Toda loja precisa enviar o produto e precisa principalmente receber pelo produto que está vendendo. Bom, aqui nós temos assim, ó, os eventos que a gente falou nos plugins. Aqui eu estou usando dois exemplos de eventos que acontecem num plugin de pagamento, tá? Então tem uma função que ela é acionada, ó, ela é disparada após o pagamento ter sido processado, então ela armazena os dados específicos do método de pagamento, tá? Todos os plugins devem reimplementar esse método. E tem uma outra opção aqui, ó, que o próprio nome dela já diz alguma coisa, PLGVM, né, no pagamento select check, né? Esse evento é disparado depois que o método de pagamento for selecionado. Pode ser utilizado para armazenar informações extras de pagamento do cesto. Tem uma rateadinha, mas tudo bem.
Então, quando você faz o pagamento, você seleciona o método de pagamento, ele dispara esse evento que você pode usar para fazer uma outra função. Por exemplo, atualizar um logotipo, alguma coisa assim, na página de pagamento. Isso tudo pode ser implementado. Tabelas específicas. Isso aqui é outra sacada que eu achei bem legal. Tá? É uma coisa que eu acho que facilitou bastante. Por exemplo, nos plugins de pagamento. Quem já instalou o Virtuimart 2 com algum plugin de pagamento deve ter notado que ele cria uma tabela específica para cada meio de pagamento. E dentro dessa tabela específica ficam os dados do pagamento. Por exemplo, o número do pedido, o valor do pedido, o ID do cliente que comprou. E quando você vai consultar esse pedido, esses dados são exibidos bem no final do pedido, na sua direita. Tem lá informações do pagamento. Assim ele sabe qual o plugin que aquele cliente usou para pagar e os dados que o plugin retornou, dizendo se foi pago, se não foi pago, o e-mail do cliente que ele usou no pagamento, porque muitas vezes ele usa um e-mail para fazer o cadastro no seu site, só que chega, por exemplo, no PagSeguro, ele usa outro e-mail para pagar. E às vezes você fica naquela, né? De quem é esse pagamento aqui? Os plugins de envio também fazem a mesma função, tem uma mesma tabela. E aqui tem um detalhezinho que eu quero alertar para vocês, assim, ó. Quem já usou o plugin gratuito do PagSeguro e depois pega um plugin pago, que eu negocio no meu website, às vezes vê um problema que não funciona o retorno. Mas por que isso acontece? Porque quando você instala o plugin gratuito, ele tem o mesmo nome, PagSeguro. E ele cria a sua tabelinha aqui. Isso é uma coisa que eu acho que o Virtuimart poderia ter reimplementado, e ainda pode, né? Quando você atualiza um plugin atualizado, ele não vem aqui e verifica se a tabela tem todos os campos que no plugin atualizado tem. Ele só verifica se a tabela existe. A tabela existe, ele deixa ela ali. Só que o plugin, por exemplo, o gratuito, ele tem 12 ou 18, não lembro se são 12 ou 18 campos a menos do que o plugin que faz uso de todas as informações que retornam do PagSeguro. No caso, assim, ó, se você tem um site zerado, isso não é problema, porque você vem aqui, remove o plugin, apaga essa tabela aqui. Isso vale para qualquer método de pagamento, né? Você tem uma loja zerada, você remove o plugin, remove o método de pagamento, remove a tabela e refaz a instalação. Quando você refizer a instalação e recriar o método de pagamento, ele vai recriar essa tabela com os dados do plugin atualizado. Se você tem uma loja que já tem vendas com aquele plugin e você não quer perder esses dados dessas vendas, no meu site eu disponibilizei lá um trechinho MySQL para rodar direto dentro do PHP-MyAdmin, que atualiza e cria esses campos que estão faltando na tabela. Simplesmente ele cria mais, então você não perde os dados. Você só acrescenta os campos e segue para. Plugin de envio não tem tanto problema, não vi tanto problema ainda. Tá? O problema que a gente tinha antigamente, que muitos de repente que já usaram o Virtuimart antes enfrentavam, era Correios. Correios vivia dando pau. O site dos Correios vivia dando pau. Desde que eles reimplementaram o servidor próprio deles aberto para a gente fazer as consultas, esse problema foi praticamente extinto. Eu agora nos últimos 2 anos acho que eu peguei no máximo 2 problemas do correio estar fora do ar. Mas aí era o servidor deles mesmo que estava fora do ar, não tinha nada a ver com plugins, coisas assim. Então, gente, assim, eu só queria que vocês gravassem bem esse negócio que eu falei da tabela de pagamento. Tá? Quando vocês têm, eu estou falando do PagSeguro porque eu já vi acontecer, mas pode acontecer, por exemplo, PayPal, Paizen, né? Ou qualquer outro método de pagamento que vocês, ou pagamento digital, Moip. Pode acontecer dele criar essa tabela aqui num plugin que você testou e depois você testa um outro que parece não ser funcional, mas que na realidade não é funcional porque ele não recriou a tabela de acordo com aquilo que ele precisa. Tá? Multilingue, tá? Alguém já testou isso?
É basicamente assim, ó, quando você instala um Joomla, instala um Virtuimart, no meu caso, a primeira coisa que eu faço, começando do zero, né? Depois de instalar o Joomla e o Virtuimart, é instalar a tradução. Então, e tornar a tradução português-Brasil a padrão para ele. Então, quando eu vou adicionar um produto, ou vou fazer uma configuração, ele já aparece aqui como português-Brasil. Tá? E eu vou fazer a configuração para o produto que vai ficar vinculado a esse português-Brasil. Como é que funciona o multilíngue? Você criou o produto, está pronto o seu produto lá. Você quer criar o mesmo produto para o inglês. O cara vê em inglês. Você vai selecionar o inglês aqui, ele vai dar uma mensagem dizendo que não tem tradução e vai sinalizar uma bandeirinha, os campos que precisam ser traduzidos. Aí é com você, se você vai traduzir ou se você vai deixar em português mesmo e salvar. Isso você vai ter que fazer para cada produto, para cada categoria que você quiser fazer essa tradução. Outro detalhe assim, ó. Só voltando para gravar. Ele vai respeitar a seleção de idiomas do Joomla, o multi-idiomas do Joomla, e vai pegar esse parâmetro e selecionar? Como que é feito isso? Assim, ó, como é que vai funcionar? O usuário vai entrar no seu site. Normalmente, se você tem o multi-idiomas habilitado no Joomla, eu não usei, só testei. Tá? Ele vai perceber qual é que é o idioma do usuário, pelo browser. Tá? Então, se você entrar com o browser aqui do Brasil, português Brasil, ele vai abrir o seu site em português Brasil. Se você entrar com o browser e ele identificar que é inglês, ele vai abrir em inglês. O que vai acontecer? Tem alguns casos você tem um seletorzinho, tem gente que prefere botar um seletorzinho de idioma em cima. Selecionar inglês, português, e entrar sempre em português e mudar depois. Quando você mudar no Joomla, ele vai perceber que o idioma foi mudado para inglês. E ele vai passar a apresentar os produtos que estão marcados com inglês. E aí entra a questão assim, ó. Os produtos que não têm a tradução do inglês não vão aparecer, porque você não criou esse produto no inglês, você criou no português. Tá bom? Acho que tinha um senhor lá que queria fazer mais uma pergunta, vamos intercalar um pouquinho, depois eu vou dar uma sequência. Bom, então, assim, ó. Basicamente, se você tem muitos produtos, você já tem que fazer isso aqui para cada produto. Isso é um retrabalho que você tem no Joomla também. Você tem um artigo em português, você tem que refazer ele em inglês para ele ficar associado ao idioma inglês. Né? Bom, como é que funciona isso aí nas tabelas? Você tem uma tabela de produtos. Nessa tabela aqui vão ficar as informações básicas do produto, tipo referência, o que não muda. Tá? Tem uma tabela que vão ficar os dados que ficam em português Brasil e uma tabela onde vão ficar os dados em inglês. E vocês podem ver que ele tem várias. Você tem ali, ó, tem categorias do Virtuimart, tem categorias de fabricantes, tem métodos de pagamento, você tem aqui métodos de envio e lá embaixo tem vendedores. Então você tem uma porrada de coisa aqui para você trabalhar. Sinceramente, eu não testei copiar os dados que estão prontos no português Brasil para uma tabela em inglês britânico. Eu não fiz esse teste. Provavelmente funcione. É uma questão de ID, talvez, a gente verificar ID, ver se esses dados estão certinhos. As piores mudanças aqui que eu vou destacar para vocês, tá? No meu entender, tá? Sempre no meu ponto de vista. Não é mais possível, por hora, editar e alterar um pedido. Tá? Depois de pronto. Eu já vou mostrar daqui a um pouco, tem umas telinhas que eu vou mostrar para vocês. Então vamos só pontuar essas coisas aqui. A funcionalidade de venda de downloads foi removida e virou um plugin pago. Pô, para mim isso aqui foi terrível, né? Eu vendo download.
A migração do VirtueMart 1.1.x para o 2.0 não é completa. Ele usa jQuery em algumas funções, o que acaba por gerar conflitos às vezes. Talvez na versão 3.0 agora do Joomla, isso venha de encontro, essa versão 3.0, e acabe por resolver alguns problemas maiores, né? Desculpa, agora eu estou como questionador. Que tipo de conflito? Só para, por exemplo. Por exemplo, eu já peguei alguns problemas de jQuery, onde você tem um template cheio de frufru. Deixa eu me lembrar o nome agora. Tipo Gavik Pro. Posso estar dizendo, pode estar errado o nome. E usa alguns módulos de slideshow que usam jQuery e acaba por gerar conflito. E aí, daqui a um pouquinho eu vou te mostrar o que acontece quando a gente, para identificar esse conflito. Tem uns lances ali que a gente muda na configuração para tentar resolver isso aí. Eu já fiz, já funcionou. Agora, se vai funcionar com vocês, só testando, gente, infelizmente. Outra coisa que eu percebi assim, o ciclo de desenvolvimento é um tanto confuso. Por exemplo, tinha muita gente que ligava para mim, sabe que eu faço a tradução do VirtueMart, uma tradução que eu disponibilizo no site. Pô, você fez só até a versão 2.04, a 2.06 mudou, você não fez ainda. Não fiz ainda por quê? Porque tinha um monte de coisas que estava num arquivo, eles passaram para outro. Que estava no outro arquivo, eles passaram para o outro lá. E o de outro lá, eles passaram para outro. Essas strings. Então deu uma confusão desgraçada. O que eu fiz? Comecei do zero de novo uma outra tradução e disponibilizei de novo. Agora, há poucos dias. Mas teve gente que me cobrou isso por meses e meses. Infelizmente eu não tinha tempo para sentar e trabalhar em cima disso aí, que leva tempo para trabalhar. A gente tem que ver o contexto onde está a frase. Por exemplo, order a gente pode traduzir como ordem, pode traduzir como pedido, ordenação, ordem de compra, tudo isso aí. Bom, aqui o pedido. O VirtueMart 1.1 ele era assim. Você tinha, aqui onde está assinalado são as mudanças possíveis. Eu podia editar o preço do produto, preço bruto, podia adicionar um novo produto no pedido, podia modificar aqui o método de pagamento selecionado para esse pedido, eu podia dar desconto, usar o cupom, uma série de coisas. Por exemplo, às vezes você tinha um produto aqui, mas o cara queria mais um produto e queria pagar essa diferença, mas ele não queria pagar aqui no depósito bancário, ele queria no PagSeguro. Então você ia lá, adicionava lá o produto, ele recalculava o preço, você ia ali, mudava o método de pagamento, salvava, e o cara acessava lá na conta dele, nos meus pedidos, clicava naquele pedido, pagava com o PagSeguro já o valor que você modificou aqui. Tá? Agora, pedido no VirtueMart 2 ficou assim. A única coisa que eu posso alterar aqui é o status. Isso eu já reclamei com eles, com o Max Milbers, que é um dos líderes de desenvolvimento, falei diretamente com ele. E ele disse, em função de a gente tentar atender muitos países, na Europa principalmente, aqui tem uma legislação que não poderia alterar o pedido. Não sei, eu preferia como estava antes, eu acho que atende mais ao pessoal que vai precisar reimplementar, né? Aqui são os dados dos pagamentos, lá naquela pontinha, nome do envio, que ficam naquelas tabelinhas que eu citei antes, que ele grava alguns dados do pagamento e fica disponível dentro do pedido. E aqui são os dados de envio, lá, dados de pagamento. Aqui não tem nenhum porque ele não recebeu. Tá? O cara de repente foi para o PagSeguro lá, mas não emitiu o boleto, então ele não recebeu. E aí eu vou dizer uma outra coisa para vocês, falando em emitir boleto. Muita gente me liga também dizendo assim, pô, como é que eu vou testar o retorno do meu site? Eu tenho que pagar para testar? Não, você não precisa pagar para testar. Você instala o plugin, configura o plugin, configura tudo de acordo com como está descrito no arquivo de instalação, no layer, seja lá o que for que acompanha o plugin.
para testar, por exemplo, no PagSeguro, você cria qualquer produto aí, vai lá no PagSeguro e a hora que você escolhe boleto bancário, a hora que você clicar para gerar o boleto, você não vai pagar nada por isso, ele vai gerar o boleto. No momento que ele gerou o boleto, ele manda um retorno. E já aparecem os dados aqui. Às vezes, pode que o PagSeguro demore alguns minutos para mandar esse retorno. Já me aconteceu, às vezes 5 minutos conversando com a pessoa e não está vindo retorno, não está vindo retorno, e daqui a pouco a pessoa diz assim, agora veio o retorno de todos os pedidos que a gente fez. Então aqui, ó, esse retorno, por exemplo, aqui nesse caso, ele mostra um monte de dados que são relevantes para o pedido. Ele mostra, inclusive, aqui a taxa da transação no PagSeguro, quanto você pagou de taxa de transação para o PagSeguro naquele pedido. E essa telinha que está aqui, essa telinha que eu desenvolvi, tá, gente? Mas todos os plugins, em tese eu estou falando, eles têm um retorno de informações que você pode colocar aqui, tá? Aí é questão de programação, de implementar conforme tem as opções dentro do Virtuimart. Outra dica que eu vou dar para vocês, que falando em retorno, tá? Há um tempo atrás eu recebi uma ligação e o rapaz me disse que não vinha o retorno, que ele estava fazendo um pagamento, ele estava pagando 1 centavo e não estava vindo o retorno. E realmente não estava vindo o retorno, não vinha o retorno. Ele pagava, aprovava o pagamento e não vinha o retorno. E eu fui investigar essa situação. A grande questão é o seguinte, se você pagar 1 centavo e você for olhar lá no PagSeguro, a taxa de transação deles é 40 centavos. Se você pagar 1 centavo, aquele 1 centavo vai servir para a taxa de transação deles. Ele não vai mandar retorno. Por incrível que pareça, ele não manda retorno. Então, quando vocês forem testar, teste com R$1, com 60 centavos, entendeu? Porque ele vai comer aqueles 40 centavos, é taxa de transação. Ele come aquilo lá e não manda o retorno. Pode ser que tenha mudado agora nas últimas 2 semanas aí, mas é um detalhe interessante que vocês precisam saber. Bom, a venda de downloads na versão antiga do Virtuimart, a versão 1.1, tá? Ela estava dentro da configuração, tinha uma aba downloads, você ativava, escolhia o método que ativava o download, o método que cancelava o status, né? E era bem simples a configuração, número máximo de downloads, a expiração do download, né? E se é para manter o nível de estoque. Então, no caso, 3 downloads, 432 mil segundos ali. Vai dar alguns dias. Então, ele começa a contar aquela expiração do momento que é feito o primeiro download. Aí ele começa a contar a expiração. Então, ou é 3 ou é aquele tempo. Passou aquele tempo, você não faz mais download, mesmo que ainda tenha 2 disponíveis. É um sistema muito simples, eu uso ainda, funciona, é totalmente funcional e atende muito bem o que eu preciso. A versão nova não tem mais venda de download integrada. Ela tem um plugin para fazer chamam de Download Shipment Plugin. Ele tem bem mais recursos de configuração. Se vocês depois podem baixar a apresentação lá, que eu vou disponibilizar no SlideShare, vocês podem analisar com mais calma aqui. Tem muitas opções, só que o problema é isso aqui, ó, custa 35 euros. Para o brasileiro isso é grana, né? Isso aqui vai dar mais de 100 reais. Se você vai implementar um projeto novo, tá vendendo esse projeto, isso não é grana nenhuma. Agora, se você quiser fazer testes, compra um plugin aqui, compra um plugin lá, a coisa vai longe. Aqui é a questão da migração que a gente falou. Então aqui é um pequeno apanhado de coisas que eu retirei. O que ele migra? Ele migra produtos, pedidos, categorias de produtos, fabricantes, categorias de fabricantes e grupos de clientes.
Clientes ele não migra porque os clientes são os que estão cadastrados lá no Joomla, tá? Mas ele migra os dados. Por que ele não migra? Tipos de produtos e atributos de produtos. Isso você tem que criar de novo, na mão. No fórum, tem um tópico, no fórum oficial, forum.virtualmart.net, tem um tópico que tem alguns macetes para tentar fazer esse procedimento aqui ser mais fácil. Eu não testei o procedimento, até porque eu não fiz a migração no meu site nem nada, e eu não tenho atributos de produtos, né? Mas quem pesquisar lá por migration vai encontrar esses dados aí. Aqui é a questão que eu falei, ó, a maneira mais simples que eu encontrei de identificar um conflito de jQuery é no formulário de cadastro no front-end do VirtueMart. Se esses seletores de país, tá, estado, não estiverem funcionando, provavelmente você tem um problema de jQuery, um conflito, porque eles são acionados sempre que cargas d'água, mas são acionados via jQuery. Então, assim, na configuração do VirtueMart 2, ele tem uma série de coisas que podem ser usadas separadamente ou em conjunto para tentar solucionar isso. Você pode usar o jQuery do VirtueMart, pode desativar o jQuery do VirtueMart e usar o do site, o seu template, o seu Joomla. Você tem aqui a opção de usar ou não o script Ajax para países e regiões. E você ainda tem assim, ó, a opção de usar uma biblioteca externa jQuery do Google. Assim, é só lembrar vocês, isso aqui não é uma ciência exata, é teste, tentativa e erro. Não quer dizer que vai resolver o problema também, porque às vezes a gente faz tudo isso aí e tem, como já foi falado numa outra palestra antes, às vezes você tem 2, 3, eu já peguei até 4 versões de jQuery carregando no mesmo website, componentes diferentes, e aí complica. Uma coisa que é uma grande mão na roda na configuração tem assim, ó, habilitar ferramentas de atualização de banco de dados. Quando você habilita essa opção ali, às vezes você precisa fazer uma atualização das tabelas, por alguma atualização do VirtueMart, por alguma modificação que fizeram, e você, para que isso seja possível, você tem que habilitar essa opção, uma questão de segurança. E você tem uma opção logo na ferramenta de banco de dados que você habilita, você tem uma opção chamada assim, ó, instalar tabelas ou, se necessário, atualizá-las. Às vezes você faz uma atualização do VirtueMart e sei lá por que cargas d'água, ele não faz a atualização de uma tabela de idioma, por exemplo. E aí você fica empenhado com aquela tabela de idioma que não está carregando, não tá funcionando. Quando você faz isso aqui, ele revisa todas as tabelas e vê se mudou alguma coisa e atualiza elas. Bom, boas práticas que eu considero. Aqui eu vou entrar naquela questão assim, não usar pacotes Kickstart, normalmente fornecidos com templates. Por que não usar? Tão legal, vem tudo pronto lá, só precisa alterar. Eu peguei um caso semana passada, a pessoa me ligou e disse, não está funcionando, não sei, sua tradução da tradução do Joomla ou a sua tradução do VirtueMart está errado, tem algum problema. Quando eu instalo a tradução, some todos os meus produtos, some todas as categorias, some todos os dados. Não, não pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu fui verificar, como é que você instalou isso? Eu usei um Kickstart, template. Legal. Passa para inglês e cria todos os produtos e categorias em português. Aí depois você muda o idioma para português. Por que isso acontece? Porque o cara que fez o Kickstart usou inglês. Então ele criou todos esses produtos, todas essas configurações usando o idioma inglês. Quando você instala o português e torna o português como idioma padrão,
Você não tem nenhuma configuração para o idioma do português Brasil. Você não tem nenhum produto para português Brasil. Você não tem nenhuma categoria, nenhum fabricante, nenhuma categoria de fabricante para português Brasil. Por isso que some tudo. Some tudinho. Aí assim, ó, eu falei com uma outra pessoa, acredito que foi ontem aqui no evento, ela me disse que copiou, fez um teste copiando uma tabela, foi ele ali, me disse que fez um teste copiando a tabela e funcionou, né? Eu vou dizer assim, ó, você pode tentar copiar a tabela do inglês pro português, toda ela. Renomear a tabela de repente, né? Minha solução seria você apagar tudo e começar do zero com o VirtueMart. Eu confio mais no começo do zero, começa fazendo direitinho como tem que ser. Você pode tentar copiar as tabelas, só que eu acho que é um retrabalho também, né? Pode fazer manual, pode editar produto por produto, categoria por categoria, mudar o idioma, salvar, fazer. Outro detalhe assim, ó, você vai instalar a loja, começa o seguinte, faz a instalação com template e configurações padrão do Joomla. Instala a sua loja do VirtueMart lá, instala seu plugin, tá? Testa, tá funcionando, tá cadastrando o cliente, tá selecionando o país, tá selecionando o produto, tá passando, tá vindo o retorno, tá tudo certinho. Opa, tá funcionando. Agora nós vamos passar pro casco de fora, que é a customização. Aí você vai colocar, vai implementar o seu template, vai implementar os outros plugins, mas aquilo ali que é o básico que o seu cliente, que você vai vender para o seu cliente, que é a loja, você tem certeza que está funcionando. Qualquer coisa que você fizer depois disso e a loja parar de funcionar, você sabe que foi depois, que não foi a loja, né? Eu falo isso por quê? Porque às vezes o pessoal vai lá e instala um template com uma série de recursos, instala um carrossel por exemplo, de conteúdo, que exibe artigos do conteúdo, insere lá uma galeria de imagens, e tudo isso aí insere scripts, jQuery, Mutus, e tudo isso aí pode ser uma fonte de algum conflito. Se você fizer tudo isso aí primeiro e depois for instalar a sua loja, pode ser que você perca um bom tempo brigando para fazer a loja funcionar, quando o problema nem é da loja, o problema é algum conflito que está gerando ali no meio. Aqui assim, não usem componentes, templates, plugins piratas. Por quê? Não é nem a questão assim, de porque quer vender. Não é questão de vender, gente. A questão é a seguinte, você pode pegar um template, um plugin desse, de alguém que está infectado com vírus. E aí vírus que eu falo não é o vírus que vai no seu PC com Windows lá. É um backdoor que dá acesso para alguém no seu website. Tem muito disso. Já peguei muito disso. Gente que baixa plugins e componentes e vem com backdoor dentro do componente. O cara vai lá, o componente é igualzinho, mas lá no meio você percebe que tem um arquivinho a mais que no componente original não tem aquele arquivinho. Para que serve aquele arquivinho? Óbvio, aquele arquivinho está lá com um único propósito. Ele cai numa pasta específica daquele plugin ou componente específico, que o cara que forneceu o pacote, ou quem forneceu para quem lhe forneceu, sabe onde é que exatamente está aquele arquivo. Qual é que é o trabalho que ele tem para invadir o site de vocês? Acessar aquele arquivo e tomar conta do site, fazer o que ele quiser. Outro detalhe assim, testar a instalação online. É muito legal, muito bom a gente montar a instalação toda offline, num servidor local, localhost. E aí quem quiser, eu recomendo, já recomendei outras palestras, usar o Moves, M-O-W-E-S, que é um servidorzinho local muito prático, funciona até de um pendrive, você faz o download dele, roda ele no pendrive, funciona legal, não precisa instalar nada no Windows, ele roda, na pasta que você largar, ele roda. Mas ele tem um defeito, por exemplo, o plugin, eu vou dar uma diferença aqui, usar como comparação o plugin do PagSeguro que eu vendo e o plugin gratuito. O
plugin gratuito vai funcionar nessa instalação offline, tá? Vai funcionar. Você vai gerar o pedido, ele vai mostrar o botãozinho, você vai clicar o botãozinho, vai funcionar. O plugin que eu desenvolvi não funciona offline. Não funciona. Aí vocês vão me perguntar, por que o seu não funciona offline? Porque como é que era o PagSeguro antes? Você criava um formulário no final do pedido, onde tinha os dados do produto, preço do produto, todos os dados que você ia enviar para o PagSeguro. E tinha um botãozinho para você clicar o pagar lá. Quando você clicava o pagar, ele enviava esses dados, depois do pedido pronto. Aí tem aquela história, todo mundo já conhece um pouquinho de computador, né? O malandro vai lá e instala um Firebug no Firefox. Antes dele clicar no botãozinho do pedido lá, isso eu estou falando de qualquer um que tiver integração a nível HTML, sem uma checagem de retorno, pode acontecer isso. Ele dita o códigozinho e muda o preço. É R$100. Vamos botar 50 centavos aqui nesse preço. Clica no botão, paga os 50 centavos, o PagSeguro dá aprovado. Porque ele pagou 50 centavos. Ele recebeu o valor 50, o cara pagou os 50 centavos, ele deu o retorno aprovado. Se o retorno desse plugin não verificar o valor que ele está recebendo de volta, ele vai aprovar. E se o cara da loja não se tocar, ele vai entregar o produto. Se for download, vai ser automático, entendeu? Então tem que verificar o valor que retorna. O plugin que eu fiz agora no último tempo, que é da versão nova da API do PagSeguro, é diferente. Por que ele não funciona online? Porque ele funciona assim. Você gerou lá, clicou no confirmar o seu pedido. Antes de ele gerar o botão de pagamento, ele manda todos os dados via API para o PagSeguro. O usuário não tem acesso àqueles dados. O PagSeguro pega esses dados, registra e devolve uma tripinha, que é a chave da transação. Essa chave da transação você vai usar para montar o URL de pagamento. Com essa chavezinha da transação, você monta o botão. Então, qual é que é o HTML que o cara vai poder editar ali? Ele só vai ter a chave da transação que você criou lá no PagSeguro. Os dados já estão registrados lá. Ele já tem o valor do produto, o valor do frete, tem todos esses valores. Ele só vai ter um link com a chave da transação e ele vai clicar no botão para pagar, quando os dados já estão registrados. Por isso que não funciona offline, porque ele precisa registrar esses dados antes no PagSeguro para receber de volta, via retorno, a chave da transação para montar o botão. Aqui a questão que eu falei antes para vocês, eu recomendo remover e começar do zero virtualmente, no caso dos idiomas, né? Ou então você pode retrabalhar e fazer produto por produto, categoria por categoria, né? Outro detalhe assim que mudou, configuração da loja. Antes no VirtuMart antigo a gente tinha um menu, loja, editar loja, e lá tinha todos os dados. Agora a loja ela fica vinculada, o vendedor fica vinculado ao usuário, tá? O usuário do seu site, no caso o administrador seria o admin, né? Você pode configurar o idioma da loja, né? Aí tem nome da empresa, né? E principalmente assim, ó, informações adicionais, tem uma abinha. Nessas informações adicionais, você vai configurar dados imprescindíveis para qualquer loja no Brasil, que é CEP, telefone, estado, país. Cidade também, né? Mas principalmente CEP e telefone para contato. CEP por quê? Porque a maioria dos plugins de envio se baseia no CEP para fazer o cálculo. Até mesmo, por exemplo, um plugin da Jamef, transportadora, ele vai usar o CEP para fazer o cálculo. Boa pergunta. Plugin de envio só serve para fazer o cálculo de frete? Sim. Tá? E não. Por exemplo,
Um plugin do Correio ou então da Jamef, ele vai servir só para calcular o frete. O que ele faz? Ele pega CEP, CEP da sua loja, CEP do seu cliente, tá? Vai pegar o valor do produto, peso do produto, cubagem do produto, medidas, né? Largura, altura, profundidade, e vai mandar para o servidor que vai retornar com o valor. Esse valor vai ficar disponível na loja VirtueMart. Aí, assim, outro detalhe. Quem vai mandar esse valor de frete para o pagamento? Ora, plugin de pagamento. O plugin de pagamento tem que pegar esse valor do frete que está disponível, porque ele já foi calculado, ele está disponível. Isso é um cálculo padrão. Se ele não mandar, por exemplo, se ele não mandar um valor de frete calculado pela Jamef, ele também não vai mandar calculado pelo shipping standard que vem padrão no VirtueMart 2. Por quê? Porque ele não está lendo o valor de frete que já foi calculado. Isso, ele tem que pegar aquele valor de frete e incluir no valor do produto e mandar para o método de pagamento, seja ele qual for, entendeu? Se ele não fizer isso, é porque tem alguma coisa errada, ele não está pegando aquele valor de envio. O não que eu me referi é no caso assim, ó, plugin de envio é só para calcular o frete? Não, por quê? Porque eu mostrei agora há pouco aqui um plugin para venda de download. Ele é um plugin de envio. Ele não calcula frete, mas o que ele faz? Ele entende que aquilo é um download e ele envia. Envia o quê? Envia um link para o cara baixar. Então ele não faz cálculo de frete nenhum, mas ele faz um processamento. Não deixa de ser um plugin de envio. Mas nessa versão atual a 2, né? Tu só tens a opção de concluir a tua opção de compra quando já está tudo configurado, né? A opção de pagamento e de entrega, né? Tu não consegue fechar a compra enquanto tu não tem essas duas coisas prontas, não é isso? Bom, aí a questão é assim. Porque... Como é que você faz para vender um download? Sim. Download não tem frete. Não, eu estou falando nessa questão do produto mesmo, não do download. Mesmo que você não tenha frete para você vender um produto, você vai ter que ter todas as etapas concluídas. Vai ter que concluir todas as etapas. Não tem jeito. Isso em qualquer um deles é. Se você tem um frete grátis, você tem uma configuração para fornecer um frete grátis. Sim. Ou você cria um método de envio padrão e lá tem aquelas configurações que muita gente se perde, que é peso mínimo, peso máximo, valor mínimo, valor máximo. Qual é que é o outro aí? CEP inicial, CEP final, tá? Você tem que configurar. Então você vai criar um método de envio. Por exemplo, você quer que todos os produtos tenham frete grátis. O que você vai criar? Um método de envio. O valor dele quanto é que é? 0. 0,0. Como é que eu vou configurar? Peso mínimo 0, máximo coloca quantos 9 der lá. Vai ser para tudo, né? Por exemplo, aí você tem uma peso, peso já falei. Aí você tem, por exemplo, valor mínimo 0, máximo coloca quantos 9 der lá, né? Aí você chega no CEP. Aí que muita gente se complica, porque o cara põe lá, já botei tantos 9 lá em cima, nos produtos, o cara botou 4 9 em cada campo em cima, 5 9 em cada campo. Chega no CEP, valor mínimo 0, valor máximo ele meteu 5 9 lá. Ele não vai aparecer para ninguém aquele método de envio. Alguém sabe por quê? São 8 dígitos de CEP, então você tem que ter 8 números 9. Se você meter 5 números 9, o CEP sempre vai estar acima daqueles 5 dígitos, já era, não vai aparecer nunca. Então você faz essa configuração e aquele método de envio com valor zerado, envio gratuito, vai aparecer para todo mundo. Se ele for o único método de envio, ele já aparece selecionado.
você vai concluir. Tá? Mesma coisa o método de pagamento. Se ele for um único método de pagamento, ele já aparece selecionado. Aqui tem um detalhe que o pessoal às vezes, nós falamos agora há pouco, uma filtragem que a gente fez, uma restrição, coisa assim, né? Aqui tem o VirtuiMart novo, os plugins dele tem uma coisa bem legal, que eu gostei bastante, que é a opção de a gente inserir umas filtragens, umas restrições bem mais amplas do que a gente tinha antes, tá? E além disso, o mais legal de tudo isso aí é que você pode criar, por exemplo, assim, ó, 2 métodos de envio SEDEX. Por que eu vou criar 2 métodos de envio SEDEX? Vou dar um exemplo, ou o SEDEX e PAC, né? Aí você tem assim, ó, você pode filtrar por país, só que aí tem um problema. Se eu colocar Brasil aqui, e o seu cliente for fazer o checkout, não vai aparecer método de... Isso aqui pode ser pagamento ou envio, tá? Vamos finalizar como se fosse pagamento, tá? Se eu colocar Brasil aqui, se você tiver uma loja padrão, nessa restrição aqui, não vai aparecer método de pagamento para ele. Alguém sabe por quê? Porque ele não fez o cadastro ainda. A menos que ele tenha feito o cadastro e definido o país dele como Brasil, esse método de pagamento não vai ser exibido para ele. Então eu posso ter um método de pagamento PagSeguro que aparece só no Brasil e um PayPal que aparece para todo mundo. Isso eu posso restringir. Uma coisa que um cliente me sugeriu e que eu incluí nos módulos e que eu acho que provavelmente vai ser incluído nos próximos plugins, tá? É uma restrição por ID de categoria e ID de produto. Eu fiz essa restrição pelo seguinte: um cliente me pediu o seguinte: pô, eu tenho uma farmácia, a nossa farmácia fornece alguns medicamentos, vende por internet, tipo formalidade de conclusão da compra, né? Só que tem alguns remédios que a gente é obrigado a despachar por SEDEX. Somente SEDEX eu posso despachar esse medicamento, porque ele vai com gelo, com resfriado para ser entregue. Ele precisa ir resfriado. Então o prazo que a gente tem é o prazo do SEDEX. Mais do que isso o gelo não aguenta. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou restringir então, por exemplo, no SEDEX ele pode ir, então não vou ter restrição nenhuma para ele no SEDEX. Mas ele não pode de jeito nenhum por PAC. O cara não pode ter como selecionar PAC. Então no PAC eu vou colocar o ID do produto aqui. Se eu tiver 2 produtos, eu boto os IDs, ou 3 ou 4 IDs separados por vírgula. Se eu tiver uma categoria inteira, que é produtos que precisam ir só por SEDEX, eu posso botar o ID da categoria. Então se no carrinho, no cesto de compras, tiver um daqueles produtos, ele só vai aparecer o SEDEX para ele, porque no resto está restrito. Ah, mas eu tenho produtos que podem ir por PAC. Tem. Mas tem um produto que restringe todo o resto, porque aquele produto específico só pode ir por SEDEX, então tem que ir tudo por SEDEX se ele vai comprar, ou ele faz compras separadas. Aqui outra coisa, faixa de CEP inicial e faixa de CEP final. Gente, a gente está tratando de restrições de filtragem. Então se eu botar uma faixa de CEP aqui, nessa faixa de CEP esse plugin não vai ser exibido, ele não vai funcionar, tá? Aí tem a questão assim, ó, posso ter 2 SEDEX. Por que eu vou ter 2 SEDEX? Eu posso, por exemplo, ter um SEDEX que eu ponho a faixa de CEP de São Paulo como restrito. Ou SEDEX 10 no caso, né? No caso do SEDEX 10 eu teria que criar 2 faixas. Porque, por exemplo, São Paulo, se o cara for São Paulo, ele vai ter SEDEX 10, mas o SEDEX 10 ele não está disponível em todo o Brasil. Basicamente capitais, né? Basicamente capitais. Então, às vezes você vai ser obrigado a criar 2 plugins com o mesmo nome, só que com faixas de restrição diferentes. E aí, mesmo que apareça 2 vezes SEDEX lá, qualquer um que o cara selecionar tá bom. Isso é uma outra sacada muito legal
dos plugins do VirtualMart novo, porque com um plugin você pode, por exemplo, por exemplo, o seguinte, ó, Correios. Você tem SEDEX, SEDEX normal, SEDEX com contrato, SEDEX 10, SEDEX com 10 com contrato, e aí vai. Você instalou o plugin está lá, o código está lá. Quando você vai adicionar um método de pagamento, você adiciona um método de pagamento e escolhe lá Correios, vai na configuração, escolhe, quero SEDEX normal, tá? Beleza. Salvou, configurou, salvou. Aí você vai lá e adiciona de novo outro plugin, Correios, só que esse eu quero que seja ECDEX. Eu tenho minha senha do ECDEX lá, meu usuário, minha senha, eu escolho lá no tipo de produto, ECDEX, vou na configuração, boto o usuário e senha do ECDEX, beleza. Ou seja, com um plugin eu abrangi todos os produtos daquele serviço. E eu posso criar vários métodos de pagamento. Então eles separaram. O método de pagamento é uma coisa, o plugin é outra. O plugin disponibiliza o método de pagamento, o tipo de método de pagamento, de envio ou de pagamento no caso, tá? Mas você pode criar quantos métodos de pagamento ou de envio você quiser. Aqui você tem outras restrições que podem ser aplicadas, né? No caso aqui essa tela específica aqui foi do módulo de correio que eu tirei. Ele já vem padrão 30, peso máximo, e valor máximo 10 mil. Por que vem padrão? Porque o correio não manda nada com mais de 30 quilos e não manda nada que o valor seja mais de 10 mil reais. Isso é uma restrição do correio, tá? Você pode diminuir esse valor aqui também, de acordo com o que você precisar. Mas por exemplo, produtos até 30 quilos eu quero mandar pelo correio, mas produtos, por exemplo, com mais de 30 quilos eu quero mandar pela Janef ou pela Rápido Transpaulo. Bom, ótimo, você vai lá e configura o peso mínimo, né? Peso mínimo para 30 quilos naquele plugin e o peso máximo para 9.999. A transportadora vai levar o peso que você quiser, né? Teoricamente falando. Aqui tem um exemplozinho de restrição, filtragem. No caso aqui, ó, eu filtrei e restringi, então aquele CEP do 4.000 até o 9.000 e depois no outro de baixo do 10.000 até o 20.000. Então nessas duas faixas ali ele não mostra o SEDEX. Qualquer outra faixa ele vai mostrar, pode ter que mostrar 2 SEDEX. Você pode mudar a restrição de peso. E aqui a questão do ID de produto que eu tinha falado para vocês. Que eu acho que isso aqui é uma coisa que vale a pena eles colocar direto nos plugins lá. Facilita bastante quando você quer restringir um produto para um meio de pagamento, ou um produto para um meio de envio, tá? Aqui tem algumas referências. Site oficial do VirtualMart. Tem aqui um endereço, um link que tem o sistema de plugins de pagamento, plugins de envio. Tem os triggers lá nessas páginas aqui, os eventos que são acionados, as funções de eventos que você pode usar. Mas eu dou uma dica para vocês. É melhor, você pode usar isso aqui como referência, mas sempre pega o plugin original que veio, um plugin de pagamento original ou um plugin de envio original. Abra esse plugin e verifique as funções que estão lá dentro, porque a prioridade dos caras é código. Então pode ser que o código tenha alguma dessas funções de trigger que vocês vão encontrar aqui, pode ser que ela não esteja mais disponível no código, mudaram, modificaram, entendeu? Só que o código está atualizado, o que de repente está desatualizado é aqui. Então, gente, vamos lá, vamos fazer tirar algumas dúvidas aí. Quem é que é o primeiro? É exatamente meia hora a conversa. Eu queria ver essa questão da essa área administrativa dele. Eu não tem mais front-end, Pelo que eu pude verificar, eles não reimplementaram a área administrativa pelo front-end. Isso é uma reclamação minha também. eu acho Que antes você tinha
você pode fazer a administração, mas um pouco disso aí está ligado ao novo sistema de permissões do Joomla novo, entendeu? Por que você tinha essa área administrativa no front-end antes? Porque eles se viram obrigados a fazer uma maneira de você permitir um usuário comum do Joomla, que não tinha poderes administrativos, aquele que só é registrado, administrar o VirtueMart. Então ele tinha um sistema de permissão dele, onde você definia um usuário X como sendo o Store Admin, administrador da loja, né? E esse usuário X, ele poderia entrar pelo front-end lá na administração do VirtueMart. Agora, com esse sistema de permissões do VirtueMart 2.5, eu até assim, acho que era legal, mas eu acredito até que faça muito sentido eles terem tirado isso, poupar retrabalho de código e coisa assim, diminuir possíveis problemas, né? E aproveitar o sistema de permissões do Joomla novo, né? Usar toda aquela estrutura de permissões do Joomla novo. Que aí, nesse ponto, você tem como definir acesso, mesmo que seja pelo back-end, para o cara ir lá administrar a loja. Mas a gente sabe que o cliente é meio preguiçoso, gosta de entrar ali pelo front-end, não quer ficar mudando de tela para ir para o back-end, aquelas coisas. Sem dúvida. Outra questão que nessa versão tem muitos módulos, né, que antes do Incontal, na versão anterior de graça, exibir produtos, e agora está tendo muito essa mudança de plugins até funções sendo tiradas deles para virarem plugins pagos, né? Tu acha que isso está virando mesmo uma tendência da ferramenta? A tendência deles agora é essa, de ter aquele corpo e começar a lançar esses outros plugins, outras opções de modo pago, como acontece, por exemplo, como Magento? O que você acha? Assim, ó, eu tenho uma reclamação que provavelmente, se vocês pesquisarem no fórum oficial lá, eu tenho uma reclamação que eu discuti várias vezes com o Max Milbers a respeito disso, com outras pessoas também. A principal reclamação minha se referia ao problema que eu teria no caso de venda de downloads, que mais gente teve. Porque não era uma função muito usada, entendeu? Só que, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo, o que eu citei, um exemplo bem simples. Os status de pedido, você tem lá uma letrinha. C foi confirmado, né? P foi pendente. Esse é o status. Isso é no VirtueMart antigo, tá? No novo, foi mantido. Qual é que é a alegação para manter? Para manter a compatibilidade. Não seria mais fácil você criar um número de status, tipo status 0, status 1, status 2, eu acredito que seja mais simples e vincular isso ao status escrito, né? Migrar, em vez de letra, você usar números, que seria, vamos dizer assim, o padrão, status 0, status 1, status 2, né? E aí você monta. Nós mantivemos dessa maneira por compatibilidade. Beleza, foi por compatibilidade, ótimo. Agora me explica por que vocês tiraram então a venda de download, por que vocês não mantiveram ela por compatibilidade também? Porque o cara que vendia download vai continuar vendendo download? Não, mas isso não era uma função muito usada. 80% do pessoal não usa, 90% não usa. Ok, mas se mantiveram lá por compatibilidade, teoricamente mantivesse esse por compatibilidade também. Não, pois é, e aí foi toda a discussão. E no final eu desisti porque, por um lado, assim, quem fez esse plugin de venda de download foi o Max. Ele nunca falou isso pra mim, mas por uma imagem que eu descobri num post lá, eu descobri que tinha lá aquele... Quem usa o Windows 7 aí tem lá, o Windows Vista tem lá C:/user / o seu usuário, né? E tava lá Milbo, que é o codinome dele, né? No cantinho dessa imagem, né? Então, cheguei à conclusão que ele que fez, né? 35 euros é caro e não é. Se você vai meter num projeto, se você tá brincando é caro. Se você vai meter num projeto não é caro, tá? Mas sempre são 35 euros. O brasileiro tá sempre duro, né? Tá sempre duro, né? Tem outras coisas que não foram mantidas por
por questões de, sei lá, como por exemplo a edição do pedido. Eu acho que essa edição do pedido quebrava o galho de muita gente, entendeu? E não foi mantido. Pois é, nós vamos estudar, coisa assim. Até a versão 2.02, alguém já usou aquele negócio de Notifique-me? O produto não tinha mais em estoque. Você clicava no botãozinho Notifique-me. Quando o produto entrava em estoque, você recebia uma notificação. Não tinha. Eles não implementaram. Aí depois, nas versões 2.04, 2.06, eles implementaram. Agora eles já modificaram muitas outras coisas, né? Mas sempre vai ter mais coisas. Talvez com o tempo eles reimplementem. Eu, particularmente, preferia que eles tivessem deixado, por exemplo, a função de downloads e a função de edição do pedido, né? Mesmo que fosse de uma maneira muito mais simplificada, mas mantivesse a compatibilidade, do que simplesmente capar fora e não dar opção. Entendeu? Fernando, obrigado pela palestra aqui. Eu tinha uma pergunta, meu paraquedista nesse lance aqui, então calma aí, não fala muito não. Qual é o problema de instalar uma API de tradução do Google no site, dentro de um ambiente que tem o VirtualMart para dar conta? Funciona. Muita gente usa. Mas a questão é a seguinte, por que... Ela é editável, se ele errar na tradução, você vai lá, arruma a tradução e permanece. Não, a questão é a seguinte, o Joomla, ele tem um sistema multi-idioma. Ele tem um sistema multi-idioma. Então, imagina o seguinte, você é jornalista, tá? Você editou sua matéria, vai publicar no site do jornal lá, você vai publicar em português. Como é que você vai fazer para publicar a mesma matéria em inglês? Você vai traduzir e vai criar um outro artigo. Como é que o cara vai escolher qual é o artigo em português e inglês? Você vai... O Joomla é a mesma coisa, só que ele tem os dois artigos. Tem o artigo escrito em português para idioma português e em inglês para inglês, né? Quando você, que nem eu disse, você entra no site lá, ele detecta o idioma do seu browser, ele já modifica. Ou você tem um botãozinho para mudar. E aí ele escolhe aquela tradução. Aí não é a tradução, não é a tradução do Google, entendeu? Ele tem um artigo especificamente escrito para aquele público, porque muitas vezes o que você fala em português tem nada a ver com o que você vai escrever em inglês, entendeu? Você tem que escrever de uma outra maneira em inglês, porque você não vai ter a gíria que você tem aqui, assim como lá, como aqui a gente não vai ter a gíria que tem lá, né? O VirtualMart então é a mesma coisa. Ele aproveita esse gancho e implementa essa questão de você poder ter o mesmo produto em vários idiomas, né? Antigamente a gente tinha uma extensão que era o Joomfish. Você instalava e fazia esse processo, né? Agora está nativo dentro do Joomla. Literal. E no caso, assim, na tradução da API do Google, você vai traduzir literal. Pode ser que ele tá muito bom, mas pode ser que ele traduza alguma coisa que não tem nada a ver se você usar uma gíria, uma coisa assim. Não, você pode corrigir, mas o cara que tá lendo lá que não entende nada, eu te entendi.